não quis parecer ser Deus. Jesus, sendo Deus, ele deixou toda a sua plenitude. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus, ao qual ter feito o jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus, ele se preocupa muito. Quando Deus ele fez o jardim do Éden e toda a sua criação, a Bíblia diz que Deus viu que estava faltando alguma coisa. Aleluia. Estava faltando um adorador. Aleluia. Ao qual anteriormente o adorador ele chamava-se Lúcifer, Glória a Deus. aquele que transportava a luz. A Bíblia fala que quando Lúcifer ele estava galgando todos os atributos ao qual Deus estava lhe dando, Lúcifer estava se destacando ao qual Deus havia lhe dado todos os atributos de adoração. Lúcifer era aquele que transportava a luz. Porém, ele quis se achar melhor do que os seus companheiros. Lúcifer, ele quis ser melhor do que Deus. Lúcifer, ele quis colocar um trono acima das estrelas. A Bíblia fala que quando Lúcifer quis ser maior do que Deus, a Bíblia relata que Deus, ele não quis lutar com Lúcifer, mas o próprio Deus permitiu que Arcanjo Miguel viesse e expulsasse Lúcifer e os anjos ao qual o seguiram. A Bíblia diz que Lúcifer, ele foi transportado, como narra Ezequiel. Ele foi expulso, caiu como relâmpago, caiu sobre a terra. A Bíblia fala que Lúcifer, ele passeava pela terra, passeava pelo Éden. Deus havia feito o jardim do Éden. Deus havia feito também as criaturas viventes. Deus colocou tudo em ordem. Mas quando Deus olhou e viu que Lúcifer havia tentado traí-lo, havia sido expulso, Deus olhou e falou: eu preciso de um adorador. Eu preciso de alguém que me adore. Meu Deus! Então Deus, ele olha para a Santíssima Trindade e ele conversa. Você pode ver que Deus não estava sozinho, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos, porque Deus falou no plural. Então Deus, ele olha e fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus, então, ele desce a terra, ele desce, ele começa a fazer o homem, não com seus pés, não com a sua palavra, mas Deus, ele começa a fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança, com as suas próprias mãos. Deus, ele faz questão de amassar o barro, ele faz questão de formar o barro, e ali ele faz aquele boneco. E quando Deus, ele vê que fez o boneco, e no boneco não havia vida, aí Deus fala: já que não há vida, eu mesmo irei soprar do fôlego da minha vida sobre este boneco. E Deus, ele sopra do fôlego de vida sobre o boneco, que era boneco e já não é mais boneco, é um homem levantado pelo Espírito vivente, pelo Espírito de Deus, para adorar o Senhor. Eu quero lhe falar, irmão, tudo aquilo que era de Satanás, Deus deu para o homem, para que o homem venha adorar Ele na beleza da tua santidade. Por isso que a Bíblia fala, em João, Deus, ele fala, o próprio Jesus Cristo fala que Deus, ele é Espírito, ele procura aquele que adore em Espírito e em verdade. Então Deus, quando ele faz o homem, a Bíblia relata que quando Deus fez o homem, Satanás, ele ficou olhando insatisfeito. Satanás, ele não se agradou de ver Deus fazer um homem bonito, de ver Deus fazer um homem perfeito, de ver Deus fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança. Então quando Deus, ele faz o homem, Satanás começa a bolar, Satanás começa a tramar plano, projeto, arquitetando projeto para derrubar o homem. Mas Satanás viu e o homem estava na vigilância. Aí Deus, ele, quando havia formado Eva andava olhando pelo jardim, olhando pelas árvores, e Deus havia dado uma ordem para não tocar
eu vejo Eva passando todos os dias, batendo uma curiosidade, querendo saber se comer aquela árvore, se comer aquele fruto, o que iria acontecer. Então Satanás, ele começa a observar, ele começa a ver toda aquela atitude de Eva. Olha para o teu irmão, diga para ele: Satanás está observando a tua atitude. Deus. Fala para o teu irmão: Satanás está observando a sua atitude. A Bíblia fala que quando Eva, ela começou a observar da árvore, do fruto, Satanás observou. E um certo dia Satanás chega, ele entra numa serpente. A primeira sessão espírita dentro da Bíblia. Ele entra dentro da serpente e começa a falar com Eva. E Eva, que como estava desejosa, querendo comer do fruto. Aleluia. Eva, como já havia pecado sobre o pecado da cobiça, aleluia, sobre o pecado da concupiscência. Então Eva, ela já estava já contaminada. E a serpente, aleluia, o próprio diabo que estava na serpente pergunta a Eva: é verdade que o Senhor Deus disse que não pode comer das árvores do jardim? E Eva fala: olha, de todas as árvores nós podemos comer, só não podemos comer daquela dali. Porque Deus disse que o dia que nós comermos ela, nós iremos morrer. Glória a Deus. Meu Deus. Então Satanás olha para Eva e fala: olha. Em outras palavras, o teu Deus, ele mentiu para vocês. Em outras palavras, entenda. O teu Deus mentiu para vocês, porque ele sabe que o dia que vocês comerem da árvore, os seus olhos vão ser abertos. Aleluia. E vocês vão se tornar igual a ele. E a Bíblia fala que quando Eva tocou no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos foram abertos. Então, narrando essa introdução para você entender, quando vem na viração do dia, quando Deus ele vem procurar Adão e Eva, ele procura: Adão, cadê você? Adão, cadê você? E Adão e Eva vai, foge e se esconde. Irmão, todo aquele que está no pecado, ele foge de Deus. É verdade. Meu Deus! Todo aquele que está no pecado, ele foge da verdade. Mas uma coisa que ele não sabe, que Deus ele tem o remédio para ele. Que Deus tem perdão para dar. Glória a Deus! A Bíblia fala que quando Adão ele ouve a voz de Deus, ele fala: Senhor, nós ouvimos a tua voz e corremos e escondemos. Por isso que nós não aguentamos esperar. Tivemos que fugir. E pegamos folhas de figueira para tampar nossa nudez. E Deus olha e fala: Adão, quem é? Quem é que te disse? Que tu estás nu, Adão? O que aconteceu, Adão? Adão, você comeu da árvore. Adão, você comeu da semente do fruto. Meu Deus! E Adão olha e fala: Senhor, foi a mulher que tu me deste. E a mulher fala: Senhor, foi a serpente que me deu. A serpente me enganou. E ali acontece um julgamento. Ali acontece um julgamento. Deus ele julga Adão. Deus ele julga a mulher. E Deus ele julga Satanás. Ele diz que na semente da mulher iria vir um que iria esmagar a sua cabeça, a cabeça de Satanás. Meu Deus! Ele diz que a serpente, Satanás, iria ferir o calcanhar na cruz do Calvário. Então, a Bíblia fala que vem passando tempos. Levantou-se profetas, levantou-se juízes, levantou-se profetisas, levantou-se reis, levantou-se homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. E Satanás preocupado falando: quem será que vai ser? Mas a Bíblia fala que Deus ele fica 400 anos no período interbíblico, 400 anos sem falar com o homem, por causa do pecado do homem. A Bíblia fala que entre o período, aleluia, de Carquemes, entre o período de Alexandre o Grande, entre o período de Ciro, entre o período das cruzadas e mortes e homens, aleluia, pecaminosos, tantos pecados, homens estavam distanciados de Deus. A Bíblia fala e homens estavam matando, fazendo coisas horríveis, 400 anos. Não, Deus não falava através de visão, através de revelação, e nem através de profecia, e nem através de Urim e Tumim. Deus não falava. Sabe por quê? Deus se calou por causa do pecado
no livro do profeta Isaías, a Bíblia relata, Isaías fala para o rei chamado Josias. Deus, ele usa o profeta Isaías falando: olha, nascerá um de uma virgem, virá um homem, virá um de uma virgem, e esse homem chamará